21 cidades do estado de São Paulo decretaram situação de emergência por causa do aumento do número de casos de dengue. Por isso, o Ministério da Saúde emitiu um alerta a prefeitos e governadores em todo o Brasil. São Paulo também está dando atenção aí aos casos de febre amarela, intensificando o esquema de vacinação em algumas regiões. É sobre todos esses assuntos que nós vamos conversar agora com a Raquel Stuck, que é infectologista e professora da Unicamp. Raquel, tudo bem? Bom dia para você. Olá, Paula, bom dia. Bom dia, Marcelo. Prazer estar conversando com vocês também, com todos que nos acompanham. Prazer é nosso, Raquel. Explica pra gente, doutora, primeiramente, sobre os casos de dengue. Eu queria que você fizesse um balanço pra gente sobre os últimos casos desse ano de 2025, o ano de 2024, principalmente o primeiro semestre. Foi um ano que tivemos muitos casos de dengue, especialmente aqui no São Paulo, Rio de Janeiro também. E agora, esse ano de 2025, com essa chuvarada toda que a gente está tendo, os casos vão se repetir, ainda ser ainda maiores? Pois é, Paula, a situação horrorosa que foi 2024, não só pelo número de casos, mas pelo número de mortes, o impacto em todo o sistema de saúde, nós temos um pessimismo em relação à dengue e 2025. A expectativa é que continuemos a ter ou tenhamos um ano ou igual a 2024, eventualmente até um pouco pior, e temos a perspectiva, os dados de monitoramento apontam para a possibilidade de um sorotipo 3, que há 17 anos não circulava, voltar a aumentar. Ele já começou a aumentar no final do ano e começo deste ano, então, se ele for o que predominar agora em 2025, devemos ter novamente uma explosão de número de casos, infelizmente. Como disse a Paula, nós tivemos o ano passado até uma incidência de chuvas, a incidência foi menor e agora muita chuva, quer dizer, muito calor também, o ambiente extremamente propício. O Ministério da Saúde, inclusive, divulgou que no ano passado houve mais mortes em relação à dengue, nós tivemos 6.041 mortes. Essas mortes superaram, inclusive, o coronavírus na casa de 5.959 óbitos. Então, dando a dimensão aí, de fato, de um problema que cada vez mais cresce no país, não apenas no Brasil, mas também vai se espalhando em outras partes também muito aquecidas e temperadas do mundo. A Secretaria da Saúde aqui de São Paulo, ela pede que a Anvisa faça análise da vacina aqui do Butantan, inclusive da chikungunya também, diz que já há um ano já a Anvisa está lá nessa análise. O caminho, neste momento, não temos vacina, é justamente aí, cabe a nós, na nossa residência, no comércio, seja na nossa atividade, o dia a dia e também o apoio. Qual o apoio agora governamental necessário neste momento, doutora? Marcelo, você fez uma avaliação muito correta e você sintetizou com os pontos importantes. Nós temos, com essa perspectiva de um grande aumento do número de casos, um novo sorotipo circulando, eu acho que o governo federal, mas o governo estadual e principalmente o municipal, ele tem que cuidar do seu lixo urbano. Isso é importante. Vamos lembrar que aquele ovinho depositado lá no ano passado, ele fica até mais de 400 dias, o ovo pode ficar lá ressecado, esperando a chuva chegar até ele, para ele eclodir da larva, do Aedes, e vir a transmitir, ser um Aedes transmissor de doença. Então, nós temos que, com este calor todo e com essa chuvarada toda, primeiro, os municípios têm que cuidar do seu lixo, quer dizer, os gestores públicos também têm o seu papel neste momento. E eu acho que cabe a nós, muito próximos de vocês, como parceiros da imprensa, também campanhas para que as pessoas cuidem do seu próprio lixo em casa. Então, a caixa d'água, ela está tampada, ela está vedada, tem uma tela, a tela não está com nenhum buraquinho ali, se tiver, tem que trocar. Os vasos da água, o pneu, quer dizer, tudo que a gente falou já bastante ano passado, a gente tem que revisitar pelo menos uma vez por semana todos esses locais. Não basta tirar a água do potinho, eu tenho que lavar também, porque onde eu tenho a superfície da água, os ovinhos podem ficar grudados ali na borda do plástico. Se eu não lavar com esponjinha, eles vão continuar ali. Então, esses cuidados são tanto da esfera dos gestores públicos, mas também cada um olhando no seu quintal. Isso é extremamente importante, porque não será a vacina que vai fazer com que a gente controle ou não tenha surto neste momento.
Mas aquelas pessoas, inclusive os adolescentes, que não compareceram para a segunda dose, e são muitos, eles devem procurar as unidades básicas para completar a sua vacinação, mesmo que já tenha passado os 3 meses, não precisa recomeçar o esquema, só completar a segunda dose para uma proteção individual. Neste momento, é isso que nós temos. Agora, doutora, na última semana a gente viu que no Rio de Janeiro foi confirmado o primeiro caso não sei se a gente pode falar assim, da nova variante, um novo tipo de dengue tipo 3, né? Parece que é um sorotipo que pode resultar em casos ainda mais graves da doença. Eu queria que você explicasse pra gente os sintomas desse tipo 3. São diferentes dos outros tipos, das outras variantes? É o mesmo sintoma? E por que pode resultar em casos ainda mais graves, enfim, como mortes? Marcela, o que acontece? Desculpa, Paula, o que acontece? Nós tivemos no último ano, particularmente o sorotipo 1 e 2, na última década circulando. O sorotipo 3, ele não circulava há 17 anos. Então, a gente tem um período muito longo em que ele não circulou. E, realmente, os modelos de modelagem mostram que é ele que está começando a aparecer mais agora. Então, a gente sabe que a proteção, para quem já teve dengue, a proteção que acontece é contra o sorotipo que a pessoa adoeceu. Eu não sei qual foi, porque eu não fiz o exame, mas a gente sabia que circulava 1 ou 2. Agora eu tenho um novo sorotipo. Então, eu sei que toda vez que a pessoa tem dengue pela segunda vez, ela tem chance de ter dengue mais grave. Então, não é porque o sorotipo 3 em si ele é mais grave, ele tem mutação. Não, é um sorotipo que estava lá, que não circulava há muito tempo, e esse ano resolveu, ao que parece, aparecer. E as pessoas que já tiveram dengue, tendo novamente, têm chance de ter dengue mais grave, com mais, eventualmente, até evolução para forma grave, com sangramento e tudo. Então, todos devem ficar muito atentos, né, primeiro usar o repelente, cuidar do seu lixo, usar o repelente e procurar a unidade básica para o diagnóstico, eventualmente, né, para o quadro de febre, dentro do corpo, se for dengue, e receber as orientações adequadas de hidratação. Vai para a unidade básica, tem muita gente, leva a sua garrafa de água e já começa a fazer a hidratação, porque ela é fundamental para tentar bloquear a evolução para formas graves. Doutora, justamente a senhora falou aí do repelente, de fato, ele funciona? Tem gente que também passa protetor solar, passa primeiro qual? Repelente em segundo, protetor solar em primeiro, mas funciona o repelente? Então, é uma medida preventiva muito útil? Marcelo, o repelente funciona sim, desde que eu use um repelente que seja aprovado para este fim. Né? Nós temos, às vezes, propagandas até de repelentes naturais, ou que foram feitos em casa. Esses repelentes, infelizmente, eles não funcionam. Então, a gente deve procurar nas farmácias ou nos locais onde vende repelente, olhar o rótulo e ver se ele está aprovado pela Anvisa, se ele é um repelente, né, que vai proteger contra a Aedes. E ele tem o tempo certo, né, que precisa de reaplicação. Isso também é importante. Tem repelente para criança, tem repelente para adulto. Se ele durar 4 horas, daqui 4 horas eu tenho que passar de novo, principalmente nas áreas que são mais expostas, né? Braços e pernas, eu tenho que reaplicar. Então, eu vou sair de manhã, depois na hora do almoço eu saio para almoçar, volto depois à tarde, caminho um trecho, eu tenho que usar o repelente para reaplicar. Nós conversamos com a doutora Raquel Stuck, que é infectologista e professora da Unicamp. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. A gente, de fato, vai seguir acompanhando esse aumento no número de casos de dengue, esse nova variante, esse sorotipo, né, tipo 3 da dengue também, que apareceu no Rio de Janeiro, o primeiro caso. Estamos de olho por aqui e com certeza você daí também. Até mais. Até uma próxima oportunidade. Ótimo final de semana para todos. Até.